Fala pessoal, bem-vindo ao canal do OpenBI, me chamo Diego Alexandre. No vídeo de hoje, vamos analisar aí a ação da BB Seguridade com abordagem em Python. Aqui no canal, estou trazendo vários conteúdos sobre Python para finanças, como você pode automatizar toda a sua análise de ações com Python e calcular ali seu preço da ação, verificando se faz sentido investir na ação aos preços atuais. Antes de começar o conteúdo, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar o máximo possível de pessoas. Então eu estou aqui com o VS Code aberto, já criei aqui um projeto para analisar a BB Seguridade. No vídeo anterior, eu analisei a ação da Taesa e calculei junto com você o preço da ação, utilizando ali como base a análise do Décio Bazin, onde ele recomenda um retorno mínimo de 6% de dividendos para calcular o preço da ação. Vamos usar hoje 3 cenários, onde o retorno esperado mínimo seja em 6%, 8% ou em 10%, para analisar e verificar se faz sentido investir na empresa ao valor que ela está atualmente. Para começar, eu vou começar aqui importando a biblioteca do Pandas e também do Yahoo Finance, que são bibliotecas importantes que vamos utilizar em toda a análise da ação. Vou começar aqui então criando um bloco de código, importando aqui as bibliotecas, o Pandas como PD e também o Yahoo Finance como YF. Salvo aqui, executa e perceba que ele já deu aqui um retorno, que deu tudo certo. Vou começar aqui então extraindo o ticket da ação, no caso BBSE3, lá do Yahoo Finance. Para fazer isso, eu vou criar aqui uma variável chamada BBSE3. Vou chamar um método que a gente criou ali em cima do Yahoo Finance, YF, passando o ticket da ação. Lá no Yahoo Finance, o ticket da ação ele é composto por BBSE3.SA. Dessa forma eu consigo puxar todo o histórico de cotação e dividendos lá do Yahoo Finance. Executo isso aqui, já me deu aqui um OK. Vou puxar agora o histórico de fato. Aqui eu só aceitei qual ação eu quero analisar nesse momento. Então vou criar aqui outra variável como histórico, que recebe basicamente a minha variável BBSE3, que a gente criou aqui em cima, passando o método histórico, e aqui dentro eu passo o período que eu quero analisar. Quando a gente fala dessa Bazin, a gente calcula basicamente a média de pagamento dos últimos 5 anos, depois divide isso pelo quanto eu quero receber dessa ação em retorno mínimo esperado. Então aqui eu vou puxar o histórico dos últimos 5 anos. Para isso, eu vou colocar aqui o período de 5 anos. Então, 5y. Executo isso aqui, deu tudo certo. Se eu criar aqui um novo bloco e analisar o que me retornou, vou rodar aqui. Perceba que ele me trouxe todos os dados da ação da biosseguridade nos últimos 5 anos, desde 2021 até hoje, 2026, tá? Então eu tenho aqui o preço de abertura, a sua máxima, a sua mínima, fechamento, volume, e a coluna vai usar aqui bastante, que é a de dividendos. Dando aqui sequência, eu vou criar aqui mais um bloco de código e vou isolar a coluna de dividendos. Eu consegui ali transformar ela em data frame e depois calcular isso no preço da ação. Então eu vou vir aqui, vou criar aqui uma variável dividendos filtrado e vai receber meu histórico e a coluna dividendos. Aqui eu estou basicamente isolando essa coluna. Eu estou pegando a única coluna que eu tenho aqui e colocando ela de forma isolada para trazer só o dividendos, não mais a cotação dia a dia. Executo isso aqui deu tudo certo. Se eu verificar o que ela me trouxe aqui nessa variável, perceba que ele me trouxe só a data e o valor do dividendos, que por enquanto está zero. A gente não está puxando a data exata onde a BB Seguridade pagou dividendos. Para eu conseguir aqui que ele me retorne apenas a data com o valor onde a BB Seguridade pagou dividendos, eu tenho que filtrar a tabela e trazer e fazer com que ele me traga apenas os dados onde a coluna dividendos seja maior do que zero. Então, para isso, eu vou pegar a variável anterior, vou reatribuir ela, passando aqui um comando onde eu falo, filtra para mim basicamente tudo onde o valor da coluna seja maior do que zero. Então aqui que ele vai me trazer só o que está positivo e não onde ela não pagou nenhum dividendos. Executo isso aqui, deu tudo certo. Vou chamar essa variável aqui que a gente reatribuiu e perceba, vai me trazer a data que ela pagou e o valor que ela pagou. Então perceba que ela pagou 21, 22, 23, 24, 25, todos os anos a empresa pagou dividendos aí para o seu acionista. Agora eu vou transformar esses dados aqui em um data frame do Pandas, e para isso eu vou usar o método PD data frame para transformar esses dados aqui em uma tabela para a gente conseguir analisar
posteriormente esses dados. Então, vou criar aqui um bloco de código, posso chamar aqui de dados, vai receber o pd.dataframe, onde eu passo aqui nossos dados, que está aqui filtrado, passo aqui, e também eu executo aqui um comando de resetar o índice. Então, eu coloco aqui reset index. Com isso, eu vou conseguir basicamente ter uma coluna de índice, uma coluna de datas e também de dividendos. Perceba que aqui ele está trazendo a coluna de datas como índice. Então, eu preciso resetar para eu conseguir trazer os dados corretos para mim. Então, ao executar isso aqui, deu tudo certo. Vou ver o que os dados me retornam. Vou colocar aqui dados e perceber que ele me retorna aqui uma tabela mais estruturada, onde eu tenho o índice, a data com hora, mas não vou usar a hora, só a data em si, e também a coluna dos dividendos já toda formatada. A partir daqui, eu vou primeiro somar o quanto ela pagou nesses últimos 5 anos e depois dividir ali por 5 para tirar a sua média. Então eu vou conseguir ali saber exatamente a média histórica que ela pagou nos últimos 5 anos por ação em dividendos. Então eu vou vir aqui, criar um novo bloco de código, vou colocar soma dividendos e recebe os dados, que são essa tabela aqui. Eu filtro a coluna de dividendos e aplico uma função de soma.sum para executar e chamar esse código aqui, o retorno dele. Perceba que me trouxe ali R$15,49 por ação. Então ela pagou um total R$15,49 por ação nesses últimos 5 anos. Na sequência, eu vou pegar esse valor e dividir por 5, porque é a minha amostragem de 5 anos, para eu saber a média que ela pagou nesse período. Então, eu vou criar aqui uma nova variável, pagamento médio, que vai ser a soma de dividendos dividido por 5. Vou chamar ela aqui de novo, para me mostrar o resultado, salvo e executo, e perceba que a BB Seguridade pagou em média nos últimos 5 anos R$13,09 por ação. Assim como a Taesa, ela é uma excelente pagadora de dividendos. Na sequência, eu vou criar aqui uma função, onde me ajuda a calcular de forma mais estratégica, de forma mais rápida e automática esses dados. A partir dali eu consigo criar alguns cenários, mudando apenas a porcentagem que eu quero receber em dividendos mínimo por ação. Então eu vou criar aqui uma função, chamando o método def, vou passar aqui o nome da função como preço teto, e aqui em cima eu vou passar 2 parâmetros, que calcular na mão. Preço da ação, a gente tem que passar pagamento médio, que ela pagou nos últimos 5 anos, e também um retorno esperado mínimo. Então, vou passar aqui pagamento médio como argumento da função e também vou passar o retorno esperado, e aqui eu consigo colocar e simular alguns cenários posteriormente. O retorno da função será uma divisão simples entre o pagamento médio e o retorno esperado. Salvo, executo aqui o código, já criei a função. Agora eu vou chamar ela e começar a calcular de fato os meus cenários de preço teto, considerando 6% de retorno, 8% e 10% na BB Seguridade. Então eu vou chamar aqui a função preço teto, ela me pede 2 parâmetros, então ela me pede pagamento médio, já tenho aqui em cima, então eu venho aqui, copio, põe aqui embaixo, vírgula, e o retorno esperado. Nesse caso aqui, eu vou colocar de início apenas 6%. Então 0,06. Ao executar, perceba que com base no método DESBASIN, que espera um retorno mínimo de dividendo em 6%, o preço da ação seria em R$51. Hoje a ação ela está na casa de R$35, o preço dela. A gente pode ver por aqui mexedor 10, ou também, se eu vir aqui no nosso próprio código, lá em cima, ele também mostra esse valor. Então, perceba aqui, ó, a gente tem o histórico da primeira dos 6 aqui o fechamento, perceba que ele tem aqui, ó, R$35, então 35,02. Aqui tá 35,03, uma pequena variação aí de centavos, mas eu tenho aqui no código também esse retorno da cotação atual. Perceba que se eu quiser receber no mínimo para BB Seguridade 6% em retorno, meu preço da ação seria em R$51. Se eu colocar aqui outros cenários, vamos calcular aqui um retorno mínimo de 8%, vou colocar aqui o preço teto, passando novamente o pagamento médio e um retorno de 8%, então 0,08, para executar. Perceba que o preço da ação caiu para 38,73. Ainda, o preço teto está acima da cotação atual. Então, exigindo um retorno mínimo de 6%, eu tenho um preço teto em R$51. Se eu exigir um retorno mínimo de 8%, eu tenho um preço teto de R$38. E se eu for um pouco mais exigente na análise e esperar um retorno de 10%, eu posso vir aqui, criar aqui um novo bloco, chamar a função preço teto, passar o pagamento médio, que aqui não muda, e só altera aqui 0,10, que é 10% de retorno mínimo esperado. Vou executar aqui e aí já caiu para R$30,98. Em comparação ao preço de hoje,
aqui está em 35. Perceba que a ação da BB Seguridade, ela me dá uma compra viável com um retorno esperado em 6%, também um retorno esperado ok em 8%, porém, se eu esperar um pouco mais da ação, um retorno em 10%, eu vou estar pagando hoje caro nessa ação. Então aqui ele me traz um preço teto em R$30 e a ação hoje está em R$35. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação de compra, de venda, é só uma análise concreta, utilizando dados e o Python para automatizar todo um processo de análise de dados da ação da BB Seguridade. Para você, faz sentido um retorno entre 6% a 8% na ação da BB Seguridade? Comenta aqui embaixo para eu saber como que está a sua projeção e o seu preço teto da ação da BB Seguridade. Vamos discutir aqui nos comentários se faz sentido você esperar um retorno acima de 8% ou entre 6 e 8 já está ok com base nos dados que a gente tem hoje da ação. Comenta aqui também qual outra ação você gostaria de ver aqui no canal, eu trazendo a análise em Python. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou desse conteúdo, deixa seu gostei, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.